Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Endomarketing Brasil. Muito obrigado por estarem acompanhando a gente em mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito instigante e bastante desafiador, que é a questão da liderança e da sucessão em empresas familiares. Eu estou aqui com duas super feras no assunto, a Daniele Quintanilha e a Cris Mary Delfino. Cris, seja muito bem-vinda novamente. A Cris já conversou com a gente aqui sobre tendências em recursos humanos. E a Dani é a primeira vez que a gente tem esse contato. Seja bem-vinda, Dani. Contem para nós o que vocês têm feito com relação a estes temas de interessante aí no mercado. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um tema realmente muito desafiador. Eu atuo com famílias empresárias há 20 anos, e então contribuindo para esses processos de sucessão, para os desenvolvimentos de herdeiros, para preparo, né, de sucessores e sucedidos. Portanto, é um tema realmente que nos é muito caro. Que legal. Cris, e o teu envolvimento com esse tema? Prazer em poder estar aqui novamente, né, Cris? Prazer é nosso. Esse tema, para nós aqui do Rio Grande do Sul, é um tema muito conhecido. Nós temos muitas famílias empresárias aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. E nós temos um programa que se chama Programa Próxima Geração, PPG, que a gente está trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, né? A UTS, que é a empresa que a Dani representa, e a Possibilitar, que é sediada aqui no Rio Grande do Sul, e é um programa de formação de herdeiros, e que a gente sabe que não existe no mercado, no Brasil inteiro não existe um programa como esse, e sucessão, como tu mesmo disse, é um tema extremamente importante para o nosso PIB aqui do nosso país, né? Pois é, vamos entender um pouquinho melhor, né? Me parece um mercado bastante grande, assim, foi a primeira vez que eu refleti, confesso para vocês, sobre esse assunto na minha vida, né? Mas, assim, quantas empresas familiares existem no Brasil? Existem estatísticas? A gente tem... refere-se a 90% das empresas são familiares, né? E nós aqui no nosso estado, em todo o Brasil, nós temos muitas empresas familiares. E com isso, então, a gente tem toda a sequência dessa empresa, né? É o fundador, quantas gerações nós temos nessas empresas, como elas são preparadas. E com isso, a gente sabe da importância de todo esse processo. Quer dizer, muitas vezes se trabalha com o desenvolvimento ali dos talentos daquela empresa ou de algumas questões relacionadas à gestão, mas daqui a pouco seria muito interessante olhar para, né, no caso, obviamente estou falando de uma empresa familiar, mas por causa da família e o quanto essa família tem reflexos ali e quanto essa empresa tem reflexos nessa família, né? Exato. Na verdade, é uma interação muito forte, né? O reflexo, muitas vezes, do que acontece naquela família pode ter um impacto na gestão daquela empresa, né? Então, principalmente, a gente pensar se essa família é mais ou menos conflituosa, o quanto elas conseguem dialogar, essas pessoas conseguem dialogar entre elas, com as gerações, se é mais fácil ou mais difícil, tudo isso impacta, né, no processo de sucessão e, como consequência, também na gestão daquele negócio, né? Por isso que a gente precisa pensar na sucessão como um processo, não só como uma passagem de bastão. A gente precisa preparar durante muitos anos, em cada etapa, para que realmente tanto a família quanto o negócio estejam mais preparados para cada fase dessa. E quais que são os principais desafios na preparação desses herdeiros para o processo de sucessão? Na verdade, a gente tem vários desafios, né? Quando a gente pensa na perspectiva do sucedido, né? Se ele é um fundador ou uma fundadora, né? É um desafio enorme, porque aquela empresa é uma extensão da vida dele, né? Ele tem muita dificuldade de pensar na possibilidade de não estar mais naquele espaço. Então, se ele tem essa dificuldade, ele também não consegue, muitas vezes, abrir oportunidades para quem está vindo. Ele não consegue enxergar a possibilidade de ter uma outra pessoa assumindo uma posição na gestão do negócio que não seja ele próprio. Então, você também precisa trabalhar esse sucedido para que ele abra espaço e que, inclusive, ele comece a desenvolver mais os possíveis sucessores. Então, por isso que eu falo que é uma conscientização, porque se esse fundador, por exemplo, ele deseja ter uma empresa longeva, né, para além dele, inclusive, a gente tem que começar a preparar muito esse processo de desligamento, para que ele tenha um olhar para uma outra coisa que não seja só
o seu próprio negócio, porque se ele não tiver uma outra coisa desejosa que não seja o negócio dele, ele não vai conseguir nunca sair de lá, né? Agora, se ele consegue perceber que esse negócio pode ser para além dele, ele começa a abrir espaço para outras gerações também. E a gente percebe, né, Cris, que o fundador, muitas vezes, a vida dele é aquele negócio. Sim. E às vezes fica tão difícil ele se deslocar e abrir espaço para outras gerações ou para outras pessoas, né? E os valores lá que eles construíram naquela família, eles levam para a empresa, então as coisas ficam um pouco misturadas. E a gente percebe o quanto que ele precisa ser trabalhado, não é só quem está entrando. Também é esse sucedido que precisa abrir mão, reconhecer as outras gerações, reconhecer as inovações que talvez seja de outra época, né? Que possa ser feito resultados de outra forma de realizar aquele negócio, né? Abrir mercado, enfim, uma série de questões que muitas vezes não é vista pela rotina mesmo, Claro. né? Isso é o que a gente percebe, assim, nas empresas familiares, que é difícil. Né? Não, e chega a entrar numa questão de gerações mesmo, Sim. que a gente encontra, inclusive, em empresas que não são familiares, né? Perfeito. Então, tem as pessoas que chegam com uma cabeça diferente, um modo de funcionar diferente, né? Ligadas em inovações, e as pessoas mais antigas que trazem um conhecimento mais sólido, mais amadurecido, mas também um pouco, muitas vezes, menos flexível, né? E uma questão, eu acho que importante da gente destacar é que essa geração que está vindo, né? Os sucessores, eles também querem imprimir algo que eles acreditam, que tenha o traço deles, o jeito deles. E às vezes a geração antecessora está querendo que essa pessoa dê continuidade a algo que deu certo até então. Porque talvez eles tenham dado continuidade no automático a alguma coisa que estava dando certo. Também. E o fato que a gente fala, assim, não é quem está certo e quem está errado. Não se trata disso. Se trata de pensar em alternativas em conjunto onde cada um vai flexibilizar um pouco. Né? Eu vou flexibilizar um pouco para que entre algo de novo que o meu filho, minha filha está trazendo, né? E vice-versa, e que a gente possa construir algo de uma forma compartilhada. Porque se a próxima geração não entender que aquilo faz parte de um propósito que pode ser dele também, ele não consegue se sustentar efetivamente, né, naquele objetivo, naquele propósito. Porque aquele propósito é do avô, da avó, do pai e da mãe e não é dele. Então a gente tem que ter possibilidade de construção compartilhada. Sim. E por isso que a gente até comenta que a sucessão começa desde cedo, não é depois de adulto. É desde da família poder ajudar aquele herdeiro a poder conhecer aquela empresa, criar amor, porque daí isso vai crescendo ao longo da sua trajetória, Claro. né, até a vida adulta. E ele também, desde cedo, poder avaliar se deseja ou não. E não necessariamente ele tem que trabalhar naquela empresa também. Sim. De repente, ele quer fazer uma outra carreira, mas tem uma coisa que ele não tem poder decisório, que ele é um herdeiro. Então, ele vai ter que sentar numa mesa e tomar decisões sobre aquela empresa futuramente, mesmo que seja para vender, que não é algo que muitas vezes a família quer, porque é uma família tradicional, que quer dar seguimento, que gostaria que fosse longeva, né? Então, esses herdeiros precisam estar preparados para tomar essas decisões sobre aquele negócio. E para isso precisa estar próxima, né? Uhum. E uma coisa que você colocou, né, que é importante a gente dar luz, assim, o quanto esses jovens também precisam se questionar o quanto eles desejam ou não atuar naquela empresa, o quanto eles têm ou não competências e habilidades. E muitas vezes esses jovens também não têm essas respostas a essas perguntas. Sim. E eles precisam de um apoio para que eles possam encontrar, identificar suas habilidades, seus interesses, porque eles ficam também muito confusos, né? Porque eles têm, às vezes, uma empresa que toda a família vive, né? Da renda e se sustenta através desse, né, do resultado desse negócio, e ele fala, nossa, é responsabilidade minha dar continuidade. E ele não pensa que talvez a forma contributiva que ele tenha, se ele não tiver desejo, ou se ele não tiver habilidade, ele se preparar para ele ser um bom sócio, um bom acionista e seguir a carreira dele. Ele não precisa ser a ovelha negra necessariamente, né? Existem outros caminhos aí no meio. Isso. E aí é onde a gente entra, muitas vezes, para assessorar
enxergar, porque nem sempre eles conseguem enxergar essa alternativa ou conseguem enxergar essa alternativa, mas não tem força para poder falar sobre isso. E a gente vem para poder contribuir, para mostrar que às vezes isso é necessário, até para que o negócio seja longevo. Claro. Né? Claro. Porque também, se a pessoa não tiver um bom preparo, se ela não tiver a identificação ou o entusiasmo, esse negócio também não vai à frente. Né? Sabe que quando eu comecei a estudar esse assunto, depois que a Cris me fez a proposta, veio muito, e coincidiu, né? Veio muito à minha cabeça o rei Charles agora, que assumiu aos 76 anos, né? Ele nasceu, Isso. a mãe dele também já tinha nascido com aquele destino, né? Imagina. E acompanhei bastante materiais sobre a história da própria mãe dele, que pegou com unhas e dentes aquilo, não era pra ela ter sido aquela herdeira, né? Sim. Mas eu acho que Perfeito. a família real inglesa nos ajuda a exemplificar, inclusive, o impacto das relações familiares mal resolvidas ali, né? Nós temos o príncipe Harry, que acabou abrindo mão Perfeito. de alguns dos seus direitos e ele se determinou que, então, ele teria que deixar de fazer parte da família real oficialmente, enfim. Dadas suas devidas proporções, é um excelente, é um excelente exemplo, porque, claro, numa dimensão menor, mas é mais ou menos assim que esses herdeiros se sentem ao ser pertencentes a uma família empresária. Eu tenho algo que é grandioso e que vem das gerações antecessoras, eu preciso honrar, eu preciso fazer valer isso e eu preciso dar continuidade. E a questão afetiva aí no meio muito forte. Sim, a responsabilidade, o laço de afeto e muitas vezes a confusão entre o que eu desejo e o que eu sei que esperam de mim, as expectativas, né? Atender e se enquadrar em algo que aquela família ou que aquela empresa demanda de mim e que, portanto, eu tenho que me enquadrar em algo, é muito desafiador. E não só a família, né? Porque, na verdade, a expectativa... Pegando a família real, né? A expectativa de outras pessoas também que conhecem aquela empresa, naquela região. Então, aquela pessoa ela é vista como o filho, a filha do dono, que nem a gente comenta, né? E esse é um peso importante para aquela pessoa, porque ela está sendo observada o tempo inteiro. Inclusive, nessa formação que a gente está ofertando, que é o PPG, a gente tem uma oportunidade das pessoas poderem estagiar em outras empresas, até para sair com essa imagem de filho do dono, para ele se ver como um profissional normal, sem sobrenome que o proteja ou que o exija, né? Para ele poder reconhecer as competências, o que ele consegue executar, realizar. Então, isso é importante, assim, que expectativas são essas? Que ele se coloca, que a família se coloca, que o entorno se coloca nele, né? E o quanto que ele se sente, muitas vezes, responsável em atender todas essas expectativas. Claro. E quais são as ferramentas que a gente tem nessa preparação, assim, né? Como que se faz esse processo? Quais as consequências de não se passar por isso? O fato é que se a gente nada fizer em termos de uma estrutura, de um planejamento maior, tanto de preparo de sucessor e sucedido, um risco muito grande no negócio, realmente, dele não ter continuidade. Sim. E também pode ter risco nas relações familiares, né? Porque se você não tem alguns acordos, alguma estrutura de governança bem estabelecida, você tem muitas possibilidades de conflitos, porque tem interesses divergentes, né? Você não tem os objetivos muito compartilhados e muito claros, as expectativas não estão postas à mesa, então você tem possibilidade de rompimento familiar que impacta no negócio e você tem impacto no negócio caso ele não seja bem gerido. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores.
Então, assim, esse programa que a gente tem, que é de desenvolvimento de herdeiros, ele é um intensivão. Eles ficam durante 1 ano conosco, recebendo uma capacitação de vários workshops, de muito conteúdo, de muita experiência. A gente começa fazendo um assessment, que é um mapeamento de perfil para identificar as habilidades, as competências. A gente envolve os pais, para que eles também entendam o papel deles e possam contribuir nesse processo de desenvolvimento, porque às vezes os pais vêm de uma geração que eles tiveram que correr atrás para conquistar o seu espaço e para dar um resultado, e eles falam, não, esse guri, como vocês falam aqui, né, ele tem que se virar, ele tem que dar conta sozinho, mas é uma nova geração, as coisas funcionam de uma outra forma, né, a gente tem alternativas para acelerar esse processo de desenvolvimento. Isso é muito bom. Inclusive, essa pessoa que está chegando, ela não teve essa oportunidade de aprender fazendo e crescendo. Ela já chegou num outro momento, né? A empresa muitas vezes já está estruturada, sabe? Você já tem uma série de coisas caminhando, não dá para exigir que ele passe pelo mesmo percurso que esse pai e essa mãe passaram há 30 anos atrás. Não é mais da mesma forma. E às vezes esses jovens falam isso, mas os pais não estão conseguindo escutar. A gente ajuda nesse processo de comunicação, até porque como a gente está nesse mercado há muitos anos assessorando essas famílias, a gente contribui para falar o que dá certo, né? Tem muita família empresária, muitas empresas familiares bem-sucedidas, e isso é maravilhoso. Por que não a gente ter essas boas práticas para a gente tentar se inspirar? Não que seja um modelo ou uma regra, mas que seja inspiração para a gente. E a gente percebe assim que as empresas que podem ter resultado, né? Mas aquelas empresas têm uma governança bem estabelecida, todos os acordos que a Dani está falando, uma preparação de herdeiros, um investimento, não é investimento financeiro, investimento de tempo, investimento emocional nisso, flui. É uma empresa que a gente vê que ela flui, né? Ela tem o resultado como uma consequência, ela tem perspectiva como uma consequência. Diferente de talvez outras empresas que vão tendo resultado, mas é meio aos soluços, assim, né? São obstáculos a menos, na verdade, né? A energia pode ser direcionada para fazer esse negócio prosperar, lidando com a diversidade de mercados, enfim, o que vier, né? Isso. Que legal. Voltando um pouquinho para a questão das diferentes características entre as gerações, assim, vocês têm algum caminho? Como que costuma se lidar com isso? Essa é uma temática que é bem conhecida no mundo corporativo, né? E nas empresas familiares não é diferente. Muitas vezes a gente sabe que as gerações mais maduras talvez seja um pouco mais resistente a alguns processos de inovação que as empresas, que os herdeiros talvez mais jovens. Uma, talvez, que a gente possa citar aqui é o trabalho híbrido, né? Os jovens já se acostumaram com o trabalho híbrido e gostam do trabalho híbrido. Talvez as gerações mais maduras digam assim, mas como tu vai trabalhar em outro país, ou vai trabalhar viajando 15 dias, tu tem que estar aqui na empresa. E a gente tem percebido que os jovens têm conseguido provar que estão trabalhando e gerando resultado mesmo à distância. Então, as gerações, elas podem ser um motivo de atrito, mas está sendo um motivo de evolução, porque se a gente considerar que o conflito não é nem a minha opinião, nem a tua, e sim uma terceira, e que ele traz evolução, talvez as diferentes gerações, elas estão servindo nesse momento, dentro das empresas familiares, para a evolução das empresas, né? Desde que tenha diálogo sobre isso, acordo sobre isso, que se converse sobre essas questões, ela vai evoluir e não vai regredir. Porque, com certeza, as diferentes gerações, as diferenças de valores, no sentido de ideias, existirá, sempre vai existir, claro. Né? A diferença está em como tu lidar com isso. E a gente tem muitos exemplos, né, maravilhosos, assim, que o herdeiro tem entrado, tem contribuído, tem feito as empresas crescerem, tem atualizado seus pais. Então, eu acho que é muito possível isso. E não só possível, como é necessário e um processo natural, né? Porque as pessoas serão sucedidas, né? Sim, claro. Existe alguma coisa em comum entre aquelas empresas familiares que se mantêm firmes aí por gerações?
Sim, a gente pode listar uma série de fatores, né? Mas eu diria que uma delas é você conseguir dialogar. É você conseguir, de fato, colocar os seus incômodos, né, os seus pensamentos, aquilo que você acredita e ser acolhida pelo outro, né? Estruturas de governança, de combinados ali bem estabelecidos, né? Porque tem algumas coisas que, se você combina, você já minimiza a possibilidade de conflito, né? E tem uma outra questão também. A gente vê que quando eles têm situações onde eles conseguem atribuir o consenso e não uma votação num processo de decisão, isso é muito importante, porque o consenso te dá a possibilidade de você colocar o seu posicionamento, escutar o outro. Se não chega em um consenso, você fala, vamos dar um tempo, vamos conversar sobre esse tema daqui a 2 dias, 3 dias, uma semana, vamos repensar melhor, vamos pensar sobre a perspectiva que o outro trouxe que eu não havia pensado. Porque quando você faz uma votação, por exemplo, é uma coisa muito fria, você não coloca de fato o que você está sentindo, o que você está percebendo. Então, assim, tem vários elementos. Pode até se criar um novo caminho, né, que não estava ali entre as opções. Que você, à medida que você vai falando, a sua perspectiva pode ter uma terceira possibilidade ali, né? Então, tem coisas que a gente precisa, um outro fator que a gente vê nessas empresas longevas e que a gente acompanha, uma vez decidido, nós estamos juntos. Se deu errado, nós decidimos juntos. Se deu certo, nós decidimos juntos. Não aquela situação do tipo assim, eu falei pra você que não ia dar certo, viu? Né? Quando começa essa situação, né? Aí fica aquele quem ganha, quem perde, quem tá certo e quem tá errado. Quando você estabelece que as decisões tomadas, elas de fato, a partir daquele momento, elas são nossas e não sua ou minha. Essa dica aí vale pra todas tudo na vida, inclusive os relacionamentos, né, conjugais e por aí por fora. E, Cris, o papel dos profissionais de recursos humanos e de comunicação é nesse processo, né? Porque às vezes a gente tem uma empresa familiar, né, que talvez não esteja olhando para isso. E existe uma estrutura aí com diversos gerentes, né, coordenadores, enfim, tem lá uma equipe de RH. Tá sentindo alguma coisa. Como é que funciona isso? O RH, né, na verdade, a gente sempre diz, o RH, ele é o coach do presidente. Ele precisa ser o coach do presidente. Então, a gente até tem um público também que trabalha conosco, assim, até nesse sentido. Bom, o RH está percebendo que aquela empresa familiar precisa trabalhar a sucessão, por exemplo. Ele percebe isso, ele não pode se omitir dessa fala, ele precisa estar junto ao presidente, o fundador, enfim, a família, e ajudá-la a mostrar a importância dessa sucessão. O que precisamos fazer? Então, muitas vezes até é o RH que nos demanda, né? Porque ele percebe talvez um pouco de mais clareza do que a família. E eu acho que tem mais conhecimento do potencial dessas ferramentas também, né? Às vezes é falta de conhecimento mesmo. E uma outra questão que tu falou, que é da comunicação, como a Dani falou, esse processo todo exige muito diálogo, exige muito entendimento, não é só uma fala, precisa ter compreensão sobre aquela fala, precisa estratificar aquela fala, né? Então, a comunicação nesse processo é muito importante. Então, informação de herdeiro, a gente vê, assim, que exige também uma comunicação interna sobre isso, porque quando a empresa recebe um herdeiro, é óbvio que os holofotes estão para aquela pessoa, né? Então, como é que a gente trabalha isso nas organizações? Como é que é o posicionamento dele? Então, a comunicação e o RH, eles são partes fundamentais nesse processo dentro de uma organização. Que público que costuma procurar, além do RH, a formação? A família. A família? A família. A família... E é uma família que está em crise ou é uma família que está mais consciente? E não em crise que eu digo porque a empresa está em crise, é isso que eu quis dizer. Olha, é um pupurri, né? Eu diria assim, às vezes é o fundador, às vezes é o próprio herdeiro, às vezes é o RH que facilita esse processo. É um conjunto de possibilidades, assim. Não necessariamente em crise, às vezes é para
poder reforçar mesmo a longevidade. Mas eu diria que cada vez mais a gente tem tido uma conscientização da importância de se fazer algo mais estruturado e se investir formalmente em processos para que a empresa seja longeva. Então, essa consciência ajuda também essas empresas a nos procurarem e investirem num programa como esse, quer dizer, durante 1 ano, né, os jovens e seus pais ficam envolvidos com um programa de formação, né? Nós não estamos falando de 1 mês, nós estamos falando de 1 ano. Então, são famílias que pode ser por um incômodo, é claro, mas tem essa consciência de que precisamos fazer algo, porque se a gente não fizer, talvez a nossa empresa não dê continuidade a algo que é tão precioso para a gente. E desenvolver os herdeiros é ajudar e muito para o futuro dessa empresa. Então, essa conscientização, ela de fato tem cada vez mais... tem sido cada vez mais presente. Que bom, né? Que bom que você está aqui fazendo um podcast com esse assunto, né? É maravilhoso, porque às vezes as pessoas não têm nem ideia de que existe isso. Às vezes elas estão muito solitárias naquela questão, como é que eu faço para lidar com esse desafio que eu tenho. E a gente tem possibilidades, a gente tem recursos, a gente tem instrumento para isso, né? E às vezes também pensa que é só empresas grandes que isso acontece. Eu ia comentar isso. E daí eu fiquei pensando que existem milhares de configurações de famílias empresárias, de empresas familiares, né? Perfeito. Então, e o programa, ele é muito costurado, a gente diz assim, meio que a fita métrica, né? Sim. Porque é aquele herdeiro, é com o pai, é com o gestor. Então, esse herdeiro, ele é muito assessorado de diversos canais. Por isso que dá tanto resultado e tanta agilidade nesse 1 ano. Porque ele é muito assessorado mesmo, né? E tem muito compartilhamento, né? Então, quando eu vejo que algo que eu estou vivendo na minha família é muito parecido com outro núcleo familiar que está no mesmo programa e que também está vivendo, dá um acalento, claro, e fala, poxa, eu não sou o único, ou então eu tenho uma outra família ou um outro jovem que já passou por isso e que já está no momento mais avançado, daí ele vai contar o que eles têm feito para poder passar por aquela situação. Essa troca também é algo, assim, muito, muito preciosa, assim, de se acontecer. Meninas, a gente está chegando nos minutos finais do nosso programa. Para a gente encerrar, eu queria que vocês contassem rapidinho, mas bem rapidinho mesmo, um exemplo de uma empresa que teve alguma evolução aí após a participação de um herdeiro no programa, e já deixar os contatos também para quem se interessar para se inscrever, como é que faz, os arrobas de vocês. Quem sabe tu dá um exemplo? Na verdade, a gente está indo para o 4º ano de programa, né, para a 4ª turma de programa, então a gente tem vários exemplos, mas eu tenho um exemplo bem clássico, que era uma herdeira que já tinha trabalhado 10 anos na empresa da família. De certa forma, ela quis ter uma experiência externa, ela saiu, ela foi participar desse intercâmbio, trabalhou numa outra empresa, e ao trabalhar nessa outra empresa, ela performou muito bem, e no final das contas não era previsto, mas essa empresa fez uma proposta de trabalho para ela. E aí o pai falou, não, mas como assim? Eu tô aqui disputando a minha filha, né, para outra empresa, e esse pai, na verdade, não conseguia enxergar esse valor tão grande nessa... dela. Assim, sabia que tinha, mas não nessa dimensão, porque aconteceu algo real, né? A gente ficou muito feliz que ela escolheu vir para a empresa da família, né, retornar, mas assim, ela deu muitas provas efetivas da sua competência, e isso acontece com vários dos jovens, e inclusive vários que performam muito melhor nos negócios da família, que é uma outra opção, sendo assistidos por nós, e que os próprios colaboradores falam, nossa, como essa pessoa evoluiu em 1 ano, é impressionante como ela está desenvolvendo, né? Então, isso não tem preço, assim, esse reconhecimento que esses jovens têm e que esses pais conseguem identificar ainda mais esse potencial nos filhos, né? Às vezes nem o jovem reconhece todo esse potencial que ele tem, né? Pois é, aí ele consegue se reconhecer, eu fiquei pensando nisso também. Sim. Maravilha! A gente vai deixar as informações na descrição, vamos publicar nas redes sociais do Endomarketing Brasil também, os contatos de vocês, né, das empresas e do programa. Queria agradecer a participação de vocês aqui hoje. Um prazer. Muito uma bom. honra para nós poder estar aqui contigo. Uma alegria te rever, Cris. Podcast Endomarketing Brasil, então, encerramos por aqui. O podcast é uma realização da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Sigam a gente, @pix.media e @endomarketingbrasil. Até mais!